Começando o programa Sou Múltipla, com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Seja feminina e carinhosa. Um vídeo viralizou nas redes sociais e me chamou muita atenção. Apesar da maioria dos comentários ter sido de aprovação e o vídeo ovacionado por muita gente, eu me posicionei porque eu me senti muito incomodada. A cena do vídeo era a seguinte: uma mulher branca, na faixa dos 80 anos, diz no ouvido de uma outra mulher, que deve ser a sua filha, na faixa aí dos 60 anos, a seguinte frase, abre aspas: "Você tem que ser forte, tudo depende de você, eu irei, e você seguirá carregando tudo contigo, assim foi e assim será", fecha aspas. Em seguida, a mulher de 60 anos fala com a outra mulher de 40 anos, que deve também ser sua filha, exatamente a mesma frase. A mulher aí dos seus 40 anos fala com uma criança na faixa dos 10, 12 anos, que deve ser a sua filha, a seguinte frase, abre aspas: "Não será mais assim. Você não deve nada a ninguém. Somente seja feliz, feminina e carinhosa." O meu comentário foi: devia ter parado no feliz e nunca falar essa frase com feminina e carinhosa. Eu sei que esse vídeo ele tem o objetivo de passar uma mensagem sobre quebrar ciclos, um conceito bastante explorado pelos adeptos da constelação familiar. Constelação familiar, que eu imagino você já deve ter ouvido falar, é uma técnica subjetiva e, por essa razão, muitos especialistas consideram equivocado chamá-la de terapia. Foi criada pelo psicólogo, teólogo, filósofo e pesquisador alemão Bert Hellinger, que viveu entre 1925 e 2019 e que leva em consideração conceitos energéticos e fenomenológicos. De acordo com os estudos de Bert Hellinger, os descendentes acabam repetindo o destino, ainda que inconscientemente, e essa repetição, ela deve chegar no momento de ser quebrada, quebrar esses ciclos. E, normalmente, nas práticas de constelação, os facilitadores repetem algumas frases que eles acreditam sejam frases de cura do sistema, de uma cura sistêmica, dessa repetição. Então, eles dizem coisas do tipo: devolvo o que é seu e tomo o que é meu, teve que ser como foi, eu te aceito, eu vejo você e permito que você me veja, se os meus ancestrais causaram algum mal, por favor, os perdoe, eu te perdoo, tá tudo bem. E normalmente a frase "agora estou em paz" é uma frase que sela o fim desse ciclo, sendo que cada um, obviamente, pode usar no seu livre-arbítrio, para decidir qual que é o comportamento que é mais adequado para seguir a sua vida. Os traumas geracionais, eles são também tratados por psicólogos e terapeutas que entendem a importância de questionarmos hábitos que nos causam dores, conflitos, traumas, doenças. Para além dos consultórios de psicologia ou de constelação familiar, em uma sociedade patriarcal, a gente também precisa entender o tanto que padrões são impostos, a nós, valores, comportamentos, de uma sociedade extremamente machista, Então é muito difícil a gente romper com esses ciclos. Nesse contexto, as chamadas minorias, elas vêm há séculos, talvez milhares de anos, lutando contra coisas como racismo, misoginia, xenofobia, LGBTQIAPN-fobia. Nós sabemos que a violência ela é perpetuada e sim passada de geração para geração. E esse vídeo a que me refiro parece ter a intenção mesmo de mostrar a importância de se libertar dessa violência, dessa misoginia e dessa crença de que a mulher tem que ser forte, que assim que não há o que fazer, que ela vai passar de uma geração para outra e que ela vai carregar todas essas crenças. Bom, essa é a frase que foi dita, pelas duas mulheres mais velhas das primeiras gerações aí nesse vídeo. Já na frase da mulher mais jovem para a criança, quando ela diz "não será mais assim, você não deve mais nada a ninguém, somente seja feliz, feminina e carinhosa", a minha pergunta é:
ela está de fato quebrando esse ciclo de violência e rompendo esse lugar de submissão da mulher, ou ela está só dando uma maquiada e dizendo exatamente a mesma coisa que as outras disseram, porque o que ela está dizendo, no final das contas, é que ser feminina e carinhosa é estar adequada aos padrões patriarcais cristãos que a sociedade impõe para as mulheres. Não mudou nada, não quebrou nada. Para além disso, o que é ser feminina? Se você fizer uma breve pesquisa no Google sobre ser feminina, você vai deparar com conceitos que são basicamente os seguintes. São características do feminino, tá? Peguei no Google. Empatia, bondade, sensibilidade, carinho, doçura, compaixão, tolerância, nutrição, deferência, carência. Isso é do feminino. Quando se trata de padrões físicos e de beleza, eu não preciso nem falar, a gente já sabe, né? É aquela coisa delicada, a mulher feminina, ela é jovem, é magra, tem cintura fina, ela tem traços finos, né? Ela é uma mulher feminina, não com movimentos e com jeitos masculinos, né? Isso seria a mulher feminina. E o comportamento? O comportamento. A mulher feminina tem que ser comportada, tem que ser recatada, tem que cruzar as pernas quando senta, não deve usar decote, roupa justa, roupa curta, roupa transparente, não pode falar alto, não pode confrontar o homem, não deve se mostrar mais inteligente do que os homens e por aí vai. Agora a minha pergunta é, para quem que serve tudo isso? Se não for para os homens? Se a mulher deve ser feminina e ser feminina é uma construção estereotipada da mulher, imposta para privilegiar e não ameaçar um determinado grupo, então nós não estamos libertando nem essa e nem as próximas gerações enquanto nós perpetuarmos esses padrões, mesmo que de maneira disfarçada, numa forma que parece ser de libertação, como nesse vídeo. Uma coisa importante de entendermos, ao meu ver, é o valor das tradições, da cultura, da história, dos nossos antepassados, da preservação daquilo que nos é caro enquanto indivíduos e sociedade. Eu não tenho dúvida de que isso é importante. Outra coisa é repetirmos comportamentos, crenças, costumes que eram aceitos no passado ou talvez tolerados, mas que hoje não são mais. Comportamentos principalmente opressores e violentos que devem ser rechaçados e seus ciclos verdadeiramente quebrados. Embora a minha crítica ao vídeo tenha tido quase 200 likes, algumas mulheres principalmente discordaram, e eu acho super legal quem discorda e é super legítimo. Mas entre as que discordaram, os comentários eram o seguinte: a mulher pode ser o que ela quiser, qual que é o problema de ser feminina? E sobre energia feminina, é isso que o vídeo está falando, o vídeo está tratando de energia feminina. Uma outra disse, eu sou do lar e não vejo nenhum problema em ser uma mulher do lar. Esses comentários me levaram também a pensar no quanto a gente não questiona esse tipo de afirmação. A primeira pergunta que eu faço é, será que a mulher pode ser mesmo o que ela quer ser? Será que as mulheres estão exercendo esse direito de fato e fazendo aquilo que elas querem ser, que elas escolheram ser, ou elas continuam fazendo aquilo que a sociedade impõe para elas? Quantas mulheres nós conhecemos que elas estão exaustas porque elas tentam caber em todas as caixinhas do padrão de comportamento, de personalidade, de aparência que foi imposta a ela? Quantas mulheres, de fato, respeitam as mulheres que escolhem ser o que elas desejam ser, inclusive até, de repente, serem o que a sociedade chama de masculina? Será que a gente está igualmente aceitando a mulher que escolhe viver para a profissão, ser uma CEO, ser bem-sucedida, né? A gente está respeitando a mulher que escolhe ser motorista de caminhão, a mulher que escolhe ser astronauta, a mulher que escolhe ser andarilha, a mulher que escolhe ser prostituta, tanto quanto a gente está citando a mulher que escolhe ser dona de casa, a mulher que escolhe ser professora, a mulher que escolhe ser médica. Quer dizer, se essa é uma escolha da mulher, deveria ser legítimo que a gente aceitasse todas as mulheres e as escolhas que elas façam. E sobre energia feminina, o que é energia feminina? Quem é que inventou essa história de energia feminina? Energia feminina é algo que foi criado pelo patriarcado. Não, a sociedade, ela nos fez acreditar que existem características, ou energias, se você preferir, que são femininas e outras que são masculinas. Isso é algo que foi criado há pouco mais de 2.000 anos. Se a gente estudar a história da humanidade, desde a era
paleolítica, né? Gente, tem hora que falta aqui as palavras. Veremos que havia sociedades matriarcais nas quais as mulheres tinham um papel central e não havia distinção entre sexos e muito menos a mulher era submissa. Há estudos que mostram, inclusive, e esse eu recomendo você fazer um Google, que a mulher não era aquela que ficava nas cavernas enquanto o homem ia caçar. Já existem estudos antropológicos que mostram que a mulher era igualmente caçadora. Ou seja, numa sociedade em que a mulher está tão sobrecarregada, desempenhando tantos papéis de mãe, de esposa, de filha, de dona de casa, com dupla, tripla jornadas, esses afazeres e responsabilidades da casa e dos filhos, eles não são compartilhados com os homens, porque os homens nos fizeram acreditar que isso não era da energia masculina, que isso não era característica para o homem exercer. Para quebrar esse ciclo, a primeira coisa que a gente deveria de fato fazer é nos livrarmos desses padrões que são impostos e que transformam a mulher no objeto, a fazendo acreditar que certos comportamentos são aceitos e outros não. Porque o que está por trás disso tudo, dessa ingênua afirmação, você deve ser feminina e carinhosa, é a perpetuação de uma cultura machista cristã que favorece e privilegia o homem, por sua vez, ele também vai reforçar essa crença, né, de que a mulher precisa ser fiel, a mulher precisa cuidar dele, a mulher precisa ser útil, a mulher precisa ser subserviente, porque isso é conivente e isso é interessante para o homem manter. E para não parecer que essa é uma violência só contra as mulheres e as meninas, a gente precisa também compreender que essa cultura de valores patriarcais e cristãos, ela também não faz bem aos homens, que tentam a todo custo sustentar aparências e comportamentos classificados como masculinos para não serem julgados, criticados ou que tenham a sua masculinidade questionada. Acreditar que certas características e comportamentos são exclusivamente femininas e das mulheres é tão difícil e ruim para as mulheres quanto é cruel para os meninos, porque eles precisam o tempo todo reforçar essas características e se o homem tem qualquer características do feminino, ele é questionado, ele é criticado, ele é ridicularizado. Se há um genuíno desejo de nós quebrarmos esse ciclo de violência de gênero, me parece que é urgente a gente dizer para os meninos e para as meninas, para as mulheres, para os homens, que todos eles podem ser o que eles quiserem, desde que seja a sua escolha, baseada única e exclusivamente na sua vontade e não imposta pelos padrões masculinos, patriarcais, aí sim masculinos, né? Patriarcais, violentos, impostos pela sociedade. Não basta a gente dizer, né? Precisamos, de fato, respeitar essas escolhas, eliminar a cultura da misoginia na nossa sociedade e começar pela educação dos nossos filhos e filhas. O que eu desejo com isso tudo é que a mulher jamais seja explorada, descredibilizada, ridicularizada, desrespeitada, oprimida ou até morta por ser aquilo que ela deseja ser e por tentar caber em padrões do patriarcado. Se você gostou desse conteúdo, eu sou Cris Ferreira, me siga nas redes sociais, sempre com @soukrisferreira, dá aqui um like, compartilha esse conteúdo e eu espero você no próximo podcast. Termina aqui o programa Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Ouça Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Sempre às quartas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quinta, às 12 horas e na sexta, às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.